Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar os erros mais imbecis que você não pode cometer na prova de Ciências Humanas do Enem, se você quiser ter um bom resultado. Eu vou começar dos erros mais óbvios e, obviamente, muito punitivos, para os erros menos óbvios, mais cometidos e que são extremamente punitivos. Então fica comigo aí até o final, se você quiser saber esses erros que você com certeza, um desses 10, com certeza você comete na prova de Ciências Humanas do Enem. O primeiro deles, que é o mais óbvio e que tem ficado na moda, inclusive, defendido por várias pessoas aqui nesse YouTube de Deus e lá no Instagram, que eu tenho recebido na @prof.rasfael, é o fato de você não ler o texto. Se você, inclusive, for aluno do meu curso do Plano do Gabarito e você não lê o texto, você pode automaticamente pegar a sua prova do Enem e tacar ela fora. Se você vai fazer questões de ciências humanas não lendo o texto, eu tenho uma péssima notícia para te dar. E a péssima notícia é de que você vai errar muitas questões, porque na prova do Enem, a resposta ela está invariavelmente dentro do texto base. Rafael, mas eu vi um vídeo aqui no YouTube que um cara dizia que é possível fazer algumas questões de humanas do Enem sem ler o texto. Se você viu esse vídeo, você está se informando de forma muito equivocada. Eu já falei em 290 vídeos aqui do canal e eu já mostrei em vários deles o guia de elaboração de itens da prova de Ciências Humanas do Enem. E lá, o próprio INEP, que é quem faz as questões da prova de humanas, ele fala por A mais B o seguinte: a questão do Enem mobiliza o texto base. E a situação, problema que você tem que resolver, ela tem elementos para essa resolução que estão presentes no texto base. Então, se você está com a ideia de não ler os textos da prova de humanas do Enem, é melhor você simplesmente pegar a sua prova e tacar ela fora. O segundo erro, que tem relação com os textos, mas passa um pouquinho mais desapercebido, é o fato de que vários de vocês leem o texto base, não entendem nada e mesmo assim avançam para o comando ou para as opções e respondem essa questão. Cara, se você for fazer isso na prova de Ciências Humanas do Enem, é melhor você simplesmente, mais uma vez, não ir fazer a prova no domingo, dia 13 de novembro. Isso porque, na medida em que eu já falei para vocês que o texto base ele valida a resposta da questão, você, se não compreende o texto base, obviamente, você não será capaz de responder aquela questão. Rafael, mas várias vezes eu leio o texto base, não entendo nada e respondo a questão. Parabéns! Você é um sujeito de sorte. E como um sujeito de sorte, sabe o que você vai ganhar? Absolutamente nada, porque você não vai conseguir acertar na sorte 45 questões ou mesmo 30 questões. Então, se você não consegue entender o texto base, ou mesmo se você ficou sem atenção no meio do caminho, pega, toma um ar e tenta ler mais uma vez. Agora, falando do nosso terceiro erro, se você de fato não está conseguindo entender esse texto base, você não vai ficar lendo ele repetidas vezes. Um erro que vários de vocês cometem, e cara, cometem sem perceber, e vários de vocês, tanto aqui como lá no meu curso, no Plano do Gabarito, falam para mim o tempo todo o seguinte: vocês falam, Rafa, eu não consigo fazer a prova do Enem em menos de 2 horas. E sabe por que você não consegue? Porque você fica lendo os textos base 4, 5 vezes para fazer uma questão do Enem. E você não pode fazer isso. Se você leu a primeira vez, não conseguiu entender, leu a segunda, não conseguiu entender, pelo amor de Deus, meu filho, pula essa questão. Porque se você ficar lendo aquele texto base 800 vezes, você até vai fazer aquela questão. Mas sabe o que vai acontecer com você? Você vai chegar na questão 80 da prova e você vai estar sem tempo. E você vai ter que chutar 10 questões. A prova do Enem ela é feita para ser lida completamente pelo menos uma vez. Isso envolve a proposta de redação, a prova de linguagens e a prova de humanas. Então, se você fica perdendo tempo nos textos base de humanas, você vai ter que chutar questões. E isso vai diminuir sua nota de uma maneira expressiva. Por outro lado, se você conseguiu entender o texto base, há um outro erro que vários de vocês cometem. E agora, a partir desse quarto erro, a gente já começa um bloco de erros que não são tão óbvios assim e que talvez vocês não estejam ligados. Se você quiser, inclusive, aprender a não cometer esses erros, que eu vou começar a falar agora, tem um link na descrição para o meu curso, no Plano do Gabarito, em que eu ensino como é que você faz
para masterizar toda a matriz de habilidades e competências da prova de Ciências Humanas do Enem num espaço de 8 dias. Então, se você está desesperado vendo esse vídeo e se reconhecer em todos esses erros que eu estou falando para você e não consegue evoluir seus acertos, clica aqui no primeiro link da descrição e faz a sua matrícula, que eu vou te ensinar não só a evitar esses erros, mas de fato como é que você faz para fazer questões de ciências humanas de uma forma correta e ampliar o seu número de acertos, como vários desses alunos que estão aparecendo aqui na tela. E se você já é aluno do Plano Gabarito e está me vendo, você sabe que um quarto erro que você não pode cometer na prova de Ciências Humanas do Enem é simplesmente terminar a leitura do texto base sem ser capaz de resumir esse texto em uma única frase. Por exemplo, eu vou colocar um mapa aqui agora, uma questão do Enem sobre a questão da Palestina. Quando eu termino de observar esse mapa, eu tenho que ser capaz de resumir ele, a ideia central dele, em uma frase. No caso desse mapa aqui é moleza, ou seja, a gente está falando aqui do avanço do Estado israelense com relação ao território palestino. Se você não é capaz de resumir esse mapa, ou esse texto base, ou qualquer um dos textos base, em uma única frase que expresse a ideia central desse texto, meu amigo, você está cometendo um erro grave, porque muito provavelmente você vai ter uma dificuldade séria para responder às questões de ciências humanas. E eu estou dizendo isso por quê? Porque é muito provável que se você tem dificuldade de ler os textos base, e se você fica lendo eles 4, 5 vezes e perdendo um monte de tempo na prova de humanas, é justamente porque você não exerce essa técnica. O quinto erro, obviamente, e é um erro assim, que já é muito comum, eu já vi gente falar em vídeo aqui, inclusive em vídeos para justificar porque você não deveria ler a prova de Ciências Humanas do Enem, é o fato de que muita gente marca alternativas como corretas porque elas são discrepantes das outras alternativas. Rafael, homem de Deus, como assim? Existem dois tipos de discrepância que a gente vai falar aqui. A primeira é uma mais fácil de entender, que é a discrepância do tamanho. Várias pessoas dizem para vocês o seguinte, marca tal alternativa que é menor ou tal alternativa que é maior, porque você tem mais chance de acertar. E isso é uma ilusão. Na prática, isso não tem nada a ver. Na teoria, a prova do Enem ela tem que ser paralela, ou seja, as alternativas dentro da prova do Enem, elas teriam que ter, em teoria, mais ou menos o mesmo tamanho. Muitas vezes elas não têm, porque o cara que está fazendo a questão comete um erro. Mas isso não significa dizer que a alternativa maior ou a alternativa menor, elas sejam as alternativas corretas. É só porque o cara foi pensar o distrator e ele não tinha tantas palavras para colocar ali. Um outro ponto, e esse é o mais recorrente, é quando as alternativas discrepam em sentido. Eu já vi várias pessoas falarem para vocês que vocês, quando observam as alternativas, se tem uma alternativa que fala, por exemplo, de distribuição territorial e outras 4 que falam de fatores econômicos, a resposta correta vai ser aquela que discrepa, ou seja, aquela que fala de um fator econômico. E isso não é verdade. E isso não é verdade, sobretudo, porque quem faz questão para vestibular e para concurso público, como eu faço, sabe que, por causa da busca pelo paralelismo, ou seja, que os distratores tenham mais ou menos o mesmo sentido ou estejam no mesmo campo de significado que o gabarito, o que é provável é que aquele camarada não conseguiu achar um distrator que seja também, no caso que eu usei, um fenômeno geográfico e ele tenha escolhido um fenômeno econômico. É óbvio que ele não vai botar um gabarito de uma ordem de grandeza e vai botar os distratores com outro sentido, a menos que ele fosse um imbecil, um idiota. Por isso que esse erro, ele é um erro bizarro. Se você cometer esse erro, você está pedindo para errar uma questão na prova de Ciências Humanas do Enem. Não marque alternativas e você perceba que eu já estou no momento que eu estou pistola. Não marque alternativas em que você, logicamente, tenha discrepância de sentido ou de tamanho. Isso não é um padrão para você ver a questão certa e errada na prova de humanas do Enem. O sexto erro, obviamente, e aí é um combo, né? O sexto e o sétimo, eles têm a ver com o método de questão que você adota para fazer. Tem pessoas que seguem o meu método e que começam pelo texto, e tem pessoas que começam pelo comando. E aí tem um erro para cada um desses métodos. Eu vou começar pelo erro que a galera comete começando pelo comando. O que acontece? Se você começar pelo comando, você tem que tomar muito cuidado para não transformar isso numa grande perda de tempo. Ah, Rafael, como assim uma grande perda de tempo? É simples. Muita gente começa a ler pelo comando, vai para o texto base,
extrai a ideia do texto base e quando chega para fazer a questão, não lembra o comando e tem que reler o comando. Se você fizer isso em 90 questões da sua prova, claro, né, nas 45 de humanas e nas 45 de linguagens, você vai perder mais de 20 minutos de prova. É só você contar. 20 minutos de prova que são inúteis, porque você não precisa reler o comando 2 vezes. Então, muito cuidado para você não ter que ler mais de uma vez o comando. Esse é um erro, assim, que é muito recorrente, que gente cascuda, que está tentando o Enem há 3, 4, 5 anos, comete, termina sempre a prova de humanas com dificuldade de tempo e não entende muito bem. Vira para mim lá no Instagram e fala assim, pô, Rafael, não sei porque que eu demoro 2 horas para fazer a prova de humanas. É porque você, obviamente, está lendo o comando 200 vezes, né? Agora, se você é do bonde que começa pelo texto, você tem um erro que é muito comum. Cara, muito comum. Que é o camarada que lê o texto por ler. Ele começa pelo texto e aí quando ele tá lendo assim, vou ler o meu roteirinho aqui, né? Caso opte por começar pelo texto, ler o texto por ler, e aí de repente quando ele percebe, ele tá lendo blá blá blá, blá blá blá, Whiskas Sachê, blá blá blá, Rafael Duarte é o melhor professor de humanas da internet, blá blá blá. Você não consegue se concentrar no texto. E aí você comete aquele erro que eu falei no início do vídeo, ou seja, você tá lendo o texto por ler e você vai fazer a questão, ou vai errar, ou vai ter que reler o texto e vai perder tempo. Um 8º erro que é fundamental, e esse aí, né, vai unir a galera que começa pelo comando e a galera que começa pelo texto, é não começar as questões pelos distratores. E há um motivo simples para isso. Já falei disso em vários vídeos aqui do canal, mas eu vou retomar esse ponto, porque esse é um erro muito grave. Na prova de humanas do Enem, você precisa ter uma interpretação que é uma interpretação virginal, ou seja, uma interpretação livre de influências sobre o texto base. Se você começa pelos distratores, muitas vezes você pode ver ali nos distratores uma coisa que faz sentido, porque você é um jovem estudioso que está me vendo, do ponto de vista do conteúdo, e a sua interpretação do texto pode ser inconscientemente atraída para aquele distrator. E você pode, logicamente, marcar uma questão incorreta simplesmente porque resolveu começar pelos distratores. Então, evite, na verdade, nunca comece pelos distratores. Isso vai fazer com que você erre muitas questões caso você opte por começar pelos distratores. O 9º erro e o 10º erro são, assim, os mais graves. Se você ficou aí comigo até o final, sabe que esse vídeo já vale uma inscrição sua no canal, para você não perder os vídeos dessa reta final do Enem. E vale um like também, porque eu já dei uma porrada de erro para você que você fica cometendo aí nos seus simulados, para você pelo menos não cometer na hora da prova, né? Caso você esteja me vendo aí, dia 13 de novembro, ao meio-dia antes de entrar no portão do Enem. O 9º erro, obviamente, ele consiste no fato de você marcar uma opção sem ter validado ela pelo texto, porque você viu alguma coisa que te lembrou do conteúdo que a questão trata. Então, por exemplo, tem lá uma questão sobre cidadania, e aí tem um distrator que fala sobre direitos sociais. Mas o texto ele não tem nada a ver com direitos sociais, ele está falando de liberdade civil. E aí você vai marcar direitos sociais sem ter validado essa opção pelo texto. Simplesmente porque você lembrou de algo do conteúdo. Esse talvez seja o erro mais recorrente e o erro que as pessoas mais cometem na prova de Ciências Humanas do Enem, sem sequer perceber que esse erro ele é fundamental. Não cometa esse erro se você quer, de fato, acertar mais questões da prova de humanas do Enem. Saiba que o conteúdo ele serve na prova do Enem, lógico, desde que ele esteja validado pelo texto base. E o nosso 10º e último erro, obviamente, que é o que vocês mais cometem, é o fato de que vocês ignoram o comando da questão e não sublinham o comando da questão. Toda questão do Enem ela tem um verbo de ação que pede aquilo que vai ser cobrado no gabarito. Você precisa sublinhar esse verbo de ação e você precisa, de fato, encontrá-lo para você saber, obviamente, aquilo que a questão pede. Não fazer isso é simplesmente marcar de forma aleatória qualquer uma das alternativas e isso vai te fazer errar muitas questões da prova de Ciências Humanas do Enem. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo com os 10 erros imbecis que você não pode cometer na prova de Ciências Humanas do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like aí. E se você continua com dúvidas sobre a prova de Ciências Humanas do Enem, confere essa playlist aqui do lado, com várias técnicas que eu te ensino para você arrasar na prova de Ciências Humanas do Enem, acertando várias questões. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima!